Olá, eu sou Mari Souza, sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Uniaselv. Esse trabalho é uma apresentação de estágio, cuja tutoria foi realizada pela professora Carolina Martins Camargo, pela Universidade Uniaselv, que é referência na metodologia do ensino EAD semipresencial. Minha apresentação. Meu nome é Mari Souza. Essa disciplina é o estágio curricular supervisionado. Minha área de concentração nesse estágio foi História da Arte no contexto escolar. O tema que eu delimitei para a apresentação do meu estágio, para o desenvolvimento do meu estágio, foi Desafios Metodológicos do Ensino da História da Arte das Escolas Estaduais do Estado do Amazonas. Para além das problemáticas que é o ensino da História da Arte como currículo na disciplina Arte no ensino fundamental e médio, meu foco de estágio foi apresentar recursos metodológicos adaptados para que o ensino da história da arte ele possa se realizar de forma positiva e com resultados positivos para o ensino-aprendizagem. Justificativa. As abordagens para a realização da pesquisa no estágio são pautadas em, primeiro, a história da arte como componente curricular fundamental nos currículos do ensino fundamental e médio. Então, a história da arte ela é um currículo fundamental dentro da disciplina arte, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, para que possa haver um contexto do que foi produzido ao longo do tempo na nossa sociedade, enquanto arte. As dificuldades em abordar os períodos históricos e de produção de arte ao longo da história da sociedade ocidental. Como é que eu vou contextualizar os períodos históricos em que a arte aconteceu na sociedade se eu tenho dificuldades para apresentar isso para os meus alunos quando eu estou falando de imagens, quando eu estou falando de apresentação de imagens e de produção de arte ao longo de todo esse período histórico que tem na nossa sociedade. 3. Os materiais disponíveis nas escolas públicas e as adaptações para a construção do processo pedagógico no currículo de História da Arte nas turmas de ensino fundamental e médio. Então, é muito difícil, nas escolas públicas, a gente conseguir abordar História da Arte de forma visual, porque a gente tem como recurso o livro didático. Quando nós preparamos uma aula dentro de um contexto muito mais tecnológico, muito mais atrativa, com recursos de visualização da imagem, de uma obra no período renascentista, por exemplo, de uma obra de uma determinada tribo indígena, uma produção de arte, nós não conseguimos apresentar porque nós temos dificuldade com material, com recurso metodológico, tecnológico na escola. Data show, uma TV na sala, um material que me possa ajudar a apresentar a minha aula diferenciada. E, no final, os resultados que as avaliações trazem para a gente, né? Tanto nos processos contínuos, como nas avaliações formativas, né? Na sala de aula. A fundamentação teórica. O desenvolvimento da história da arte no currículo dos discentes é de fundamental importância, pois desenvolve habilidades específicas de formação de um intelecto crítico e cultural. Então, não tem como desenvolvermos nos nossos discentes um pensamento crítico, uma análise crítica, se a gente não tiver adaptação da história da arte, de como ela se desenvolveu ao longo da história, de como ela é ligada aos fatos históricos tão importantes na nossa história, né? Contudo, né, a minha leitura para a apresentação desse estágio, desse trabalho teórico, né, foi quando eu fiz uma leitura do texto Teoria e Prática da Educação Artística, que é um texto da Ana Mãe Barbosa,
uma professora, arte educadora, que produziu esse texto em 1975, que ela trata justamente dessas dificuldades em que o professor de arte tem para abordar na escola pública os conteúdos de história da arte, né? É, Querendo ou não, nós utilizamos uma linha do tempo, e essa linha do tempo muitas vezes precisa ser mostrada de forma visual, né? O que aquele artista daquele determinado período produziu. E aí, na escola pública, a gente tem dificuldade de mostrar isso para o aluno. Muitas vezes a gente precisa se apegar em outros recursos ou ficar, muitas vezes, ligado ao que o livro didático tem para nos oferecer, que é muito pouco, enquanto visualização do contexto, do que o aluno produziu, do que o artista produziu. Muito se fala de um aprendizado contextualizado e de qualidade, né? Mas a gente sabe que na sua integralidade, no seu processo ensino-aprendizagem integral, os esforços são mínimos para que a escola tenha todo um material que possa nos fornecer para que a gente possa, para que possamos passar para o aluno uma apresentação de um conteúdo visual, para que o aluno possa ter é, a, o contato com aquela obra. Até para você passar um filme que vai abordar um determinado contexto histórico, que vai trazer para o aluno a visualização de uma produção artística, às vezes a gente não tem esse material enquanto profissional, enquanto professor, na sala de aula. A minha metodologia, né? O meu estágio no modelo pandemia, foi no modelo pandemia, né? Ele foi realizado em duas escolas distintas. Eu escolhi a parte fundamental, a escola Elias Nó, que trabalha com o ensino fundamental 2, que é a minha parte do ensino fundamental 2, e a escola estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, que já aderiu ao novo ensino médio, né? O estágio ele foi, como eu disse, no modelo pandemia, e eu busquei informações através de via de sites específicos e também com informações que eu tive em contato com alguns professores, né, da disciplina arte, via WhatsApp. E também quem me ajudou foram os gestores da escola e os coordenadores pedagógicos, né? A última etapa do estágio, que foi o processo no processo metodológico, só subir um pouco, foi o processo de avaliação, né? Que tem como o pano de fundo todos os dados colhidos no processo metodológico. E o discente do estágio realizará uma apresentação expositiva dos dados em uma roda de discussão junto ao professor regente da disciplina. O que aconteceu? Nós realizamos ali uma reunião via Google, via Meet Google Meet, sim. E ali nós fizemos simulamos uma mesa redonda, eu e a professora de arte. Nós marcamos com alguns alunos da turma que estavam no período de ensino híbrido, mas eles ainda estão, por conta da enchente no Amazonas, de forma virtual. E ali nós discutimos, junto com a professora regente, os processos, né? Como é que eles gostariam que fosse apresentada a disciplina, como é que poderia ser uma aula interativa, o que poderia ser abordado em sala de aulas, como é que eles enxergam nós passarmos um filme na sala de aula. E essa reunião foi foi muito importante. Só que nós não conseguimos gravar por conta da internet. Depois nós perdemos a gravação, né, dessa reunião. O método para a abordagem desse processo de estágio foi o montessoriano, né? Montessori, né? O método parte do pressuposto que o aluno ele é naturalmente curioso e precisa ser estimulado por ações e práticas pedagógicas em ambientes satisfatoriamente preparados e com ferramentas pedagógicas apropriadas, que é justamente a abordagem do meu estágio, né? As dificuldades que a escola tem para abordar a arte de forma visual, né, e de forma interativa, no geral. Né? Essa prática busca por autonomia do discente e a formação de indivíduo que consiga permear tanto em situações do mundo abstrato quanto no mundo concreto.
as escolas observadas, né? Aqui eu já vou abordar o meu roteiro de observação virtual. A primeira escola, né? Não, passei. Aqui voltando. Nós temos aqui as escolas observadas. A escola 1 foi a Escola Estadual Elias Nova Alvarez, que trabalha com ensino fundamental 2, mas também tem mediação tecnológica. Ela é localizada no Cacau Pireira, no Iranduba. Ela tem 1.215 alunos divididos em 3 turnos, né? E o IDEB da escola não tem meta projetada. A escola não tem meta projetada porque foi o primeiro IDEB que ela participou. Em 2019, e ela obteve a nota 4.8, né? O índice 4.8, nota não índice. A escola possui 90 professores divididos em 3 turnos. E todos eles, pelo que eu observei lá nos documentos, eles têm pós-graduação. Por que tem 90 professores? Porque a escola ela agrega escolas anexas, que são escolas que trabalham nas calhas, nas comunidades mais distantes, que são agregadas às escolarias novas no mediado tecnológico. A outra escola, que foi a que eu trabalhei em ensino fundamental, ela é a Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima. Ela trabalha com ensino médio, ela trabalha com novo ensino médio, né? Ela fica localizada também no Cacau Pireira, muito próximo da escola que eu trabalhei em ensino fundamental. Ela tem 893 alunos divididos em 3 turnos. Essa escola, além de ensino médio, ela trabalha com mais uma modalidade, com uma turma de EJA, né? E o IDEB da escola tem a meta projetada em 2019 4.1 e ela obteve 4.5, né, de índice. A escola possui 28 professores divididos em 3 turnos e todos com pós-graduação, tanto no nível de especialização como no nível de mestrado. O IDEB da cidade do Iranduba, aqui no norte do Amazonas, aqui na região amazônica, foi 4.3 a projetada e a meta observada do município foi 4.4. Plano de aula. Resolvi fazer o meu plano de aula no modelo no modelo proposto pelo modelo Uniacel, modelo de plano de aula, que aborda um conteúdo sequencial, é uma sequência didática, onde eu escolhi aqui a primeira aula do ensino médio para fazer minha abordagem aqui. Foi na Escola Estadual Senador João Bosco que eu produzi para essa escola. O diretor é o professor Omar Venâncio. A turma, ela trabalha com a primeira série 1 e 2 do ensino médio, foi para essas 2 turmas. A disciplina arte, tema, produção de arte dos povos indígenas. E aí, quando eu escolhi dentro da BNCC os objetivos / habilidades, eu escolhi o EM3LGG 201, que é utilizar adequadamente a diversidade de linguagens artísticas, corporais e verbais em diferentes contextos, valorizando-os como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Então, quando eu escolhi essa temática para trabalhar com os alunos, também ligada ao que estava lá no livro didático do aluno, porque a escola ela trabalha também com livro didático na forma de apoio, eu percebi que o primeiro conteúdo deles era a arte indígena, a arte dos povos originários. E aí, essa habilidade, esse código dessa habilidade, cabe muito bem na aula que eu propus nesse plano. No primeiro momento, eu vou fazer uma exposição do tema, né, falando da nova linguagem, nós temos que abordar o conteúdo indígena, né, dos povos originários, o que é a arte indígena. Né? No segundo momento, eu uso do fragmento textual de revista, eu colhi uma matéria que abordava uma temática de uma exposição de uma profissional de arte indígena. Em um terceiro momento, eu propus que os estudantes reproduzissem linhas e formas à mão livre. Não, voltei. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Só um momento.
minutinho. Bom, aí no terceiro momento, no uso de imagens ilustrativas de produção de arte indígena para produção de texto, né? Então, nesse momento, eu distribuí para os alunos imagens de produção de arte dos povos originários, como as bonecas carajás, produção de material com penas, máscaras, vasos, imagens, que os alunos iriam fazer uma compilação daquilo e fazer determinadas colocações se baseando pela exposição do tema na aula, né? E aí eles produziam um texto dissertativo expondo as opiniões e observações sobre a produção da arte, né, indígena, fazendo uma análise crítica. Afinal de contas, eles já estão no ensino médio. No plano de aula do período pandemia, na Escola Estadual Elias Nova Alvarez, aconteceu na escola, né, esse plano é para a Escola Estadual Elias Nova Alvarez, do professor, o diretor é o professor André Gomes da Silva. Lá eu escolhi as turmas de sexto ano, primeira série 1 e primeira série 2. Não, sexto ano 1 e sexto ano 2 do ensino fundamental 2. A disciplina arte. O tema linhas, formas e dimensões, que foi o primeiro conteúdo abordado no livro didático dos alunos, né? E aí eu escolhi como objetivo, habilidade, esse código dentro da BNCC, que é o EF69AR04, que pede para analisar os elementos constitutivos da arte visuais, o ponto, a linha, a forma, a direção, a cor, o tom, a escala, a dimensão, o espaço, movimento na apreciação de diferentes produções artísticas. Recursos e materiais, livro didático, quadro branco, lápis, HB, né, e o caderno de desenho, que são materiais básicos que o aluno do fundamental já traz no material dele. No primeiro momento, eu quero expor o tema da aula, com leitura do texto proposto no livro didático e explicação do tema. No segundo momento, expor diferentes tipos de linhas e variadas formas para uma composição. E no terceiro momento, propor que os estudantes produzam linhas e formas a mão livre, utilizando as referências expostas no quadro. O que eu fiz? Eu coloquei algumas referências no quadro para eles completarem, seguirem aquela ideia que eu coloquei no quadro de linhas e formas, para eles seguirem também no caderno de desenho. E a avaliação era justamente essa produção que eles fizeram no caderno de desenho, que eles iriam fazer no caderno de desenho. A vivência do estágio. Só arrumar aqui. A vivência do estágio foi enriquecida por uma vasta experiência na área do ensino e especificamente na disciplina arte. Tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio. Então, como pedagoga, eu fui lotada numa escola e como professora para direcionar a disciplina arte, na falta desse profissional. Então, na falta do profissional de arte, eu fui lotada como professora de arte nessa escola há 10 anos. Então, eu já tenho uma experiência. Há 10 anos eu estou lotada na escola e eu venho trabalhando com arte, né? As escolas escolhidas para a realização do estágio fazem parte da rede pública de ensino do Estado do Amazonas. E por conta de estarem no sistema híbrido de ensino, o estágio foi realizado no sistema pandemia. Muitos dos dados foram escolhidos de forma online, como já citei em outro momento, por sites e por WhatsApp, com professores e coordenadores pedagógicos. O estágio foi realizado com a orientação de um tutor externo e foram produzidos relatórios de estágio, paper, plano de aula, além de um projeto de observação. O estágio realizado no modelo pandemia traz a experiência da possibilidade de perceber as dificuldades que a escola possui em construir processos metodológicos em que o discente tem acesso aos conhecimentos necessários para a formação acadêmica. Muitas foram as dificuldades, no entanto. Buscar documentos e informações relacionadas ao fazer pedagógico da disciplina arte com todas as suas especificidades e diferenças. Formas as mais complexas dificuldades encontradas.
Toda a pesquisa foi baseada numa leitura prévia do texto Teoria e Prática da Educação Artística de 1975, de Ana Mãe Barbosa, que trouxe toda a motivação para a eleição do meu estágio. Um pouco de dificuldade de passar aqui os slides. Eu já consegui. As vivências do estágio. Link de apresentação. As minhas referências, só se tirar aqui o vídeo de apresentação. Foi Barbosa, como eu falei, relatório da preparação do 4º Festival de Inverno de Campos de Jordão. O texto da Ana Mãe Barbosa, também Teoria e Prática da Educação Artística. Eu usei como referência a importância da inovação no ensino e aprendizagem dos alunos, de uma revista, né, que já está aqui o link. A arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a arte e a educação. Ser a mediação entre a arte e o público. Muito obrigada, essa foi a minha apresentação. Agradeço à tutora, a professora Carolina, aos meus colegas, à Universidade Uniaselv, e eu avalio o meu estágio como enriquecedor na minha formação enquanto professora de artes visuais. Muito obrigada.